Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos começando mais um programa Comunhão e Vida, nesse belo sítio aqui em Teresópolis, o sítio São José. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Está começando agora o programa Comunhão e Vida. Olá, estamos de volta aí com o nosso programa Comunhão e Vida, agora no primeiro bloco, aqui com a presença do Padre Renato, e eu também de volta, né, Padre Renato, das férias, né? Isso aí, Márcio, que alegria poder estarmos aqui, né? É bom, muito obrigado pelo convite. Saudade aqui de participar aqui do nosso programa. E nós também, né, Dom Gregório? Bom, Dom Gregório, vamos falar hoje aí, eu queria agradecer mais uma vez estarmos juntos, né? Saudade aqui do nosso programa. Pois é, Márcio, uma graça muito grande e o programa de hoje, como você já abriu, né, o nosso programa, nós vamos falar sobre um tema tão bonito que é a Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, né? É uma carta fundamental e uma carta que nos une a todos, porque as preocupações dos primeiros cristãos, não é, quando o cristianismo começou a ir para o mundo pagão, não é, justamente nós encontramos nessa carta. Então é um documento realmente fabuloso e é bom que possamos discutir, né, meditar, aproveitar a riqueza da palavra de Deus. E nós pedimos também, especialmente a você, meu irmão e minha irmã, que pegue a sua Bíblia, né? Primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos acompanhar, junto ao ensinamento de São Paulo, o que Deus deseja nos revelar através dessa palavra sagrada. Então eu conto com sua participação com a Bíblia na mão. Então, Gregório, Paulo sai pelo mundo, né, pregando para várias comunidades. Aí eu gostaria que a gente situasse, né, quem são os Tessalonicenses, né, de onde vieram, que comunidade é essa, né, como é que Paulo foi chegar lá, né, para a gente poder se localizar, né, entender o que está acontecendo. Sim, é bem interessante, né? Se você se localiza no mapa mundi, né, então se você olhar a Grécia, um pouquinho acima da Grécia, nós temos ali uma região chamada Macedônia, que sempre competiu com a Grécia, né? É um país, a Macedônia é um país muito conhecido, porque lá teve talvez o maior general que nós conhecemos, que foi Filipe da Macedônia, foi ele que organizou as guerras como nós as conhecemos agora, né? Em campo aberto, etc. Então, esse foi Filipe e ele teve um filho que ficou profundamente conhecido, que também foi um grande general, que é Alexandre Magno. Então ali era uma região muito, muito conhecida, a Macedônia. É uma região também que deu ao mundo filósofos como Aristóteles, por exemplo. Então é uma região de pensadores, gente que tinha cultura, gente que desejava fazer com que essa cultura se expandisse além da economia, não é, do seu país, porque era um país que era banhado pelo mar. Pois bem, nessa região da Macedônia existia ali uma cidade chamada Tessalônica. Era uma cidade bem desenvolvida. Tessalônica era uma cidade que tinha uma população relativamente grande e era uma cidade cosmopolita, ou seja, a mentalidade era a mentalidade de quem recebe turistas, de quem recebe visitantes, comerciantes e também uma mentalidade de saída, pessoas que estavam acostumadas, olhando para o mar, de enfrentá-lo e de ir a partir dele para outros países. Pois bem, os macedônios fundam essa cidade e quando São Paulo esteve na região grega, né, na região da Grécia, pregando entre os pagãos, principalmente ele vai a Atenas, vai a Corinto, vai a toda a região da Grécia, então ele aproveita para ir a esse local que ele sabe que é um local desenvolvido, que é Tessalônica. Chegando lá, como era costume, ele está com Silas, que era um colega seu de viagem, né, um evangelizador como ele. Então ele está com Silas, ele vai até Tessalônica, mas o primeiro lugar onde ele se dirige é para a sinagoga. Ele primeiro, ele tem consciência que a primeira palavra deve ser pregada aos judeus e depois a palavra deve ser pregada aos pagãos. Resultado, ele vai ali a Tessalônica, prega na sinagoga, porque lá em Tessalônica tinha uma sinagoga, prega aos judeus,
né, pouquíssimas pessoas se converteram, então ele começa a pregar depois para os pagãos, não é? E prega o evangelho com toda a força, né, do seu coração, né, pela força do Espírito Santo, as pessoas se convertem, não é, à obra de Jesus Cristo. Mas o que vai acontecer? Os judeus ficaram profundamente enfurecidos por ver que aqueles judeus, Paulo e Silas, que havia se afastado das tradições judaicas, esses judeus estavam agora captando pessoas para o que eles imaginavam ser uma seita, que é o cristianismo. Então começam a perseguir Paulo. Paulo, sentindo que vai ser morto, foge e vai para Corinto. E nós estamos aí entre os anos 49 e 50 da era cristã. Portanto, se você fizer seu cálculo, Jesus tinha 13, 14 anos que havia ressuscitado. É bonito, isso é o início do cristianismo. Então, Paulo sai de Tessalônica, vai para Corinto e lá ele vai escrever uma carta que é a primeira carta aos Tessalonicenses. É interessante, Márcio e Padre Renato, que vocês sabem, não é? Essa carta é o primeiro documento cristão do Novo Testamento. Esse documento, essa carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita antes dos evangelhos. Veja que coisa incrível, né? Antes dos evangelistas escreverem o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João, né? Mesmo os Atos dos Apóstolos e as outras cartas, essa carta é a carta que vai abrir o Novo Testamento. É de uma beleza muito grande e é sobre ela que nós vamos meditar. Então vamos, Padre Renato, podemos começar a ler então? Claro, vamos acompanhando então, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim o texto: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Não cessamos de dar graças a Deus por todos vós e de lembrar-vos em nossas orações. Com efeito, diante de Deus nosso Pai, pensamos continuamente nas obras da vossa fé, nos sacrifícios da vossa caridade e na firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sob o olhar de todos, nosso Pai. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. O nosso Evangelho vos foi pregado não somente por palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Sabeis o que temos sido entre vós para a vossa salvação. Bom, é curioso, quer dizer, que o Paulo escreve, pela saudação ele mostra muito carinho, né, com aqueles que ele converteu, né? Exatamente. Agora, essa coisa dele escrever carta tem sempre uma razão, né? A razão é que ele não pode voltar a Tessalônica, porque senão ele vai ser perseguido. Ele foi perseguido lá uma vez, então ele não tem condições de voltar. Como Paulo está sempre viajando, passando pelas cidades, qual o resultado? Ele, ali de Corinto, onde ele está pregando o Evangelho, né, uma cidade muito maior, porque a cidade de Corinto é uma cidade imensa, então o que ele faz? Ele resolve escrever uma carta. E é bonito que o que Paulo faz, embora a carta seja dele, ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo. Então, são os três. Ele apresenta a comunidade dos evangelizadores naquele momento. Então, são os três que escrevem justamente a esta igreja, não é, dos Tessalonicenses. É uma assembleia. Então, é uma pequena igreja, ou seja, uma pequena comunidade reunida, não é, que aceitou Jesus Cristo. Inclusive, diz assim, reunida em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele mostra todo um carinho e ele mostra principalmente essa comunidade que, embora ele esteja longe, porque foi perseguido, mas que ele não esqueceu a comunidade. E as interrogações que a comunidade tem, ele vai tentar dissipar através dessa carta que ele está escrevendo. Muito, muito interessante o estilo também, não, Gregório? Esse estilo epistolar, né? Como era um estilo comum da época. Uma comunicação feita por uma epístola. Só que aqui, já na saudação, Paulo insere os elementos de uma epístola cristã. Ele insere, por exemplo, o nome igreja, né? Eclésia, ele já insere igreja, ele insere aqui a saudação a Deus, né? Na saudação o nome de Deus e ainda o Deus de Jesus Cristo. Então ele vai dizer reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Não só uma crença em Deus, mas naquilo que Jesus Cristo revelou nessa paternidade de Deus. E depois ele cita também a vós, graça
e paz. Dois elementos interessantes aqui, tanto na cultura grega, quanto na cultura hebraica, quanto também na cultura romana. Os romanos sonhavam com essa paz universal. Paulo está falando agora de uma paz que brota dessa graça que vem do Cristo, e que é tão interessante. Não, ele falou um negócio que é interessante. Paulo, na verdade, ele dá as bases da teologia cristã, né? Então, nesses escritos, ele já vai inserindo elementos que a igreja vai usar, né, ao longo da sua história, né? Inclusive, aqui é fundamental, não é? A gente já vê, de vez em quando a gente vê algumas discussões, né, um tanto heréticas aí, dizendo que Deus é somente o Pai, Jesus Cristo é apenas o Filho, que o Espírito Santo é uma energia que emana de Deus, né? Não, são três pessoas distintas. E Paulo deixa, no primeiro escrito cristão, ele deixa aqui toda a base, não é? Então, quando ele fala, a igreja é reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, duas pessoas da Santíssima Trindade, né? Então, o Pai e o Filho. E depois, lá adiante, ele vai dizer, o nosso Evangelho vos foi pregado não somente por palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo. Então, aqui nós temos, já no primeiro capítulo da primeira epístola aos Tessalonicenses, ele mostra aquilo que Jesus vai mostrar por diversas vezes, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas em um só Deus. Nós somos monoteístas, né? Então, em um só Deus. Existe um só Deus, né? Que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Mas um só Senhor, um só Deus. Então, isso é muito bonito, que logo no início da epístola ele mostra isso. E depois ele vai dizer que é uma coisa muito interessante, porque ele está no mundo grego. O mundo grego é o mundo da cultura, é o mundo preocupado com a palavra, é o mundo da aparência. Então, bom na Grécia é aquele que falava bem. Bom na Grécia não era o santo, não é? Que chamavam de hagios, não era o santo. O bom era aquele que era o intelectual, aquele que era capaz de falar, de convencer. Então, São Paulo vai dizer, o nosso evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, não é? Vos foi pregado não somente por palavra, não é? Mas também com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Né? Ou seja, São Paulo mostra que não foi apenas uma pregação bonita para que eles entrassem em uma seita, uma pregação bonita para que eles entendessem uma nova filosofia que estava surgindo, uma pregação bonita para ganhar dinheiro daquelas pessoas. Absolutamente nada disso. A pregação foi feita com o poder do Espírito Santo, porque Paulo queria, não é, justamente que as pessoas ficassem no seu coração, não com as palavras bonitas que ele falou, mas eles queriam que essas pessoas se convertessem. Porque quem converte o coração do outro é o Espírito Santo. Não é? Nós somos apenas, a pessoa humana é apenas uma mediadora dessa conversão. Mas quando a pessoa se abre para Deus, então a conversão se dá. Então Paulo mostra isso plenamente nesses primeiros versículos aqui da carta aos Tessalonicenses. Ele fala, você comentava, Márcio, Dom Gregório, o Márcio nos dizia, né, que ele nos insere em vários temas do cristianismo. Aqui, por exemplo, ele fala da oração, né? Ele mostra mesmo um pastoreio sobre essa comunidade. Não cessamos de dar graças a Deus, por todos vós, e lembrar-vos em nossas orações. Há um pastoreio espiritual de Paulo sobre essa comunidade, por quem ele reza, por quem ele se preocupa, por quem ele quer lutar ainda mesmo distante, mas sabe que são irmãos pelos quais ele anunciou o Evangelho e que ele se sente também um pouco responsável por essa comunidade, né? E aí ele vai falando a todo instante, então, desses elementos de oração, de fé, da vivência em comunidade, da esperança que a fé fez brotar em nós, esperança, e daí por diante. E Dom Gregório falava dessa questão toda do Evangelho, que é pregado não somente pela palavra. O que era muito comum nesse ambiente grego, né? Pensem, por exemplo, nos sofistas, né? Como é que eles ganhavam a vida? Eles ganhavam a vida trazendo algum tipo de ensinamento, vamos dizer assim, né? Não se importando muito com a verdade daquilo que estava sendo ensinado, mas só com a tentativa de convencer. Então, com uma boa oratória, sempre tentando convencer aquele interlocutor, e não preocupado com a verdade, como os filósofos gregos que nós conhecemos, clássicos, Sócrates, o próprio Aristóteles, né, que tinham aquela preocupação da virtude e toda uma ética e uma moral naquilo que estavam pregando, né? Aqui, não, Paulo está dizendo, não venho para diante de vocês como esses sofistas, não venho diante de vocês como
é simplesmente um conjunto de palavras que o vento leva, mas eu vim diante de vocês com as obras da fé. E essa experiência da igreja, ela se autentica, ela tem o seu selo, né, de garantia da autenticidade no poder do Espírito Santo que acompanha a palavra que é pregada. E isso em todos os séculos da igreja a gente viu isso, né? Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, por exemplo, capítulo 12, 13 e 14, ele vai falar de inumeráveis carismas, né, que a igreja tem, que o Espírito Santo suscita na igreja. Aqui ele menciona somente, né, que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, né, foi realizando essa obra. Então é muito bonito o trabalho dele e a carta que vai escrevendo. É bonito essa coisa da gente, a gente está percebendo aqui, né, a gente está lendo um texto e a gente está se dando conta de que é um início da caminhada da igreja, Exatamente. Né? Então são todos os elementos de uma igreja que está nascendo, né? Exatamente. Como eu disse logo no início, né, nós temos que saber que esse texto foi escrito lá pelo ano 51 da nossa era. Né? Então Jesus tinha 13, 14, 15 anos, vamos botar 15 anos, fica mais fácil, né, para a gente decorar, tinha cerca de 15 anos da ressurreição de Jesus Cristo. Então realmente é o início, não é, das comunidades cristãs. E é impressionante imaginar que 15 anos depois, os apóstolos já tenham levado o cristianismo para fora de Israel, para longe, para a Grécia, para o centro do mundo pensante, não do mundo econômico, né, que era Roma, a grande Roma, mas do mundo do pensamento, do mundo, não dos filósofos, o mundo dos intelectuais. Então, eles estão ali, são pessoas simples, não é? Embora Paulo tenha uma formação intelectual excelente, mas são pessoas que estão levando a verdade do Evangelho frente a tantas verdades. Eles não tiveram medo de, entre aspas, invadir esse mundo, não é? Pregar a esse mundo, que era totalmente adverso a qualquer tipo de filosofia que eles imaginassem fraca. Imaginem, não é, quando São Paulo fala que Jesus Cristo morreu, né? Deus morreu para nos dar a vida, não é? E ressuscitou. Né? Aquilo devia ser, para eles, uma grande balela, uma grande bobagem. Imagine, vocês estão falando isso, mas isso é uma loucura. Não, né? São Paulo mostra perfeitamente essa verdade do Evangelho. E isso, o que é mais importante, é que ele não estava pregando algo que era comum ali na Grécia. Ele estava pregando uma verdade nova e ele estava pregando uma verdade definitiva. E ele não teve medo de acreditar nessa verdade e de pregá-la com todo vigor pela ação do Espírito Santo. Isso é muito bonito, né? É realmente os rudimentos, o início do cristianismo. E a gente vê quais são as preocupações. E como Paulo já começa a organizar as comunidades. Eu vou ler para vocês aí, depois, a partir do versículo 6 até o versículo 10º, para a gente perceber que em 15 anos o cristianismo já está em vários lugares. Pequenas comunidades, profundamente formadas, porém essas comunidades estavam vivas, né? Vivas, né? Cheias da ação do Espírito Santo para que a verdade pudesse imperar naquele mundo. Bom, então já está no finalzinho do nosso bloco, já estão avisando aqui para a gente. Então a gente lê essa partezinha no próximo bloco. Nós vamos dar uma paradinha e voltamos já. Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida e no último bloco, Dom Gregório ficou de nos ler mais um trechinho da Carta dos Tessalonicenses. Isso, eu vou ler, peço que você pegue sua Bíblia, do versículo 6º ao versículo 10º do primeiro capítulo da carta escrita por São Paulo aos Tessalonicenses. Então, pegue sua Bíblia, vamos ler juntos. O texto nos diz o seguinte, texto sagrado. E vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor ao receberdes a palavra, apesar das muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Em verdade, partindo de vós, não só ressoou a palavra do Senhor pela Macedônia e Acaia, mas também se propagou a fama de vossa fé em Deus por toda parte, de maneira que não temos necessidade de dizer coisa alguma. De fato, a nosso respeito, conta-se por toda parte qual foi o acolhimento que da vossa parte tivemos, e como abandonastes os ídolos e vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e guardardes dos céus seu Filho, que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira iminente.
Quando Dom Gregório, quando ele fala em ídolos, naquela região da Grécia tinham muitos deuses, né? Isso. E os deuses, eles tinham assim, uns sentimentos meio humanos, né? Eles tinham as fraquezas humanas, né? Eram meio deuses, meio humanos, né? Então, na verdade, praticamente tinha um deus para cada situação, né? E para cada família também. Existiam os deuses, inclusive familiares, né? Que eram criados, esses deuses familiares, porque como o céu era repleto de deuses, né? Na mentalidade dos pagãos, então você podia escolher dentro daqueles milhares de deuses que habitavam o céu, porque eles imaginavam o céu como a terra. Então você podia escolher um daqueles deuses, né, inspirado ali por uma deusa, etc. Então você podia escolher aquele deus que seria o seu deus familiar. Então esses homens viviam num mundo profundamente paganizado, cheio de deuses, cheio de superstições, e os deuses, como você bem disse, Márcio, esses deuses, segundo a mentalidade pagã antiga, eles tinham reações humanas. Então você tinha que servi-lo bem, porque senão ficava com raiva, às vezes alguma coisa ruim acontecia em sua vida porque o deus amanheceu de mau humor. Então essa mentalidade que muitas vezes eles tinham, né? Então São Paulo vai dizer, olha, vocês abandonaram esses antigos deuses para o quê? Para abraçar Jesus Cristo. Isso está no versículo 9 do capítulo 1 da carta aos Tessalonicenses. De fato, a nosso respeito, conta-se por toda parte qual foi o acolhimento que da vossa parte tivemos e como abandonastes os ídolos e vos convertestes a Deus. Então, esses homens abandonaram totalmente aquelas superstições, abandonaram totalmente os ídolos, para se voltar totalmente para quem? Para Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, eles conseguiram entender que os deuses não existiam, largaram, portanto, a idolatria e buscaram uma vida nova. Será que não pode ter acontecido deles terem imaginado que esse seria mais um deus no meio daquele monte? É interessante, essa é uma pergunta bem interessante, Márcio, porque às vezes nós temos essa compreensão, mas é interessante, a partir desse momento, essas pessoas vão se tornar totalmente monoteístas. Eles vão abandonar totalmente, a gente percebe ao longo da carta, e a gente percebe o que vai acontecer na Grécia nos anos seguintes e por toda a região, é que eles não apenas abandonaram os deuses, mas eles esqueceram totalmente essa antiga cultura e começaram uma cultura totalmente nova, alicerçada, né, na palavra de Deus, alicerçada naquilo que os apóstolos haviam pregado. Então, eles não ficaram com nenhum resquício de ser mais um Deus, mas a partir de agora existe apenas um Senhor, os outros eram superstição e nós abraçamos somente a esse. Então não era mais um Deus, mas um único Deus. Até porque, Dom Gregório, eles experimentaram, Márcio, juntamente com a pregação da palavra, do ensinamento sobre Jesus Cristo e a tradição recebida, que era sempre acompanhada com muitos prodígios, né? Curas, milagres, interventos sobrenaturais, né? Eles presenciaram e testemunharam muitas vezes isso. Quantos milagres o livro dos Atos dos Apóstolos narra que Deus fez por meio dos apóstolos? Quantos, né? Coisas extraordinárias. Então era incomparável. Não tinha como colocar no mesmo patamar, entende? Ainda que naquela cultura imersa, ainda que eles estivessem imersos naquela cultura politeísta, mas o que eles presenciavam agora era algo muito superior. Eu chamaria a atenção ainda, Márcio, antes de entrar, continuando aqui esse trecho que o Dom Gregório leu, eu chamaria a atenção um pouco a autoridade moral que Paulo tinha, né? Ele escreve uma carta, não como um professor que está ensinando algo só para transmitir um conteúdo. Ele escreve uma carta como um mestre, né? Como um mestre que está ensinando a vida. Ele escreve uma carta como um pai que está educando seus filhos, né? E por isso ele, com essa coerência de vida que dá para ele a autoridade moral, Paulo ele chama até que essas comunidades o imitem. Né? Quando ele escreve aqui, por exemplo, ele diz, olha, e vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor. Né? Ou seja, eles eram de tal forma, tinham de tal forma uma vida íntegra, santa, uma vida dedicada, né, àquilo que eles acreditavam, que dava a eles essa autoridade. Paulo, na carta a Timóteo, ele vai dizer, sede meus imitadores, né, como eu sou de Cristo. Não tinha receio de se colocar como modelo. E, ao mesmo tempo, não só um modelo, assim, podíamos dizer, no sentido mesmo de uma palavra solta e perdida, sabe, com uma hipocrisia, não, mas como alguém convicto daquilo que está vivendo. Né?
tanto modelo, ele vai falar depois mais adiante, né? Modelo de próprio, ele mesmo, de trabalhar com as próprias mãos para poder não ser pesado para a comunidade, modelo moral, íntegro, porque quando o Dom Gregório, a gente pensa na sociedade contemporânea, a gente fala de tantos problemas que vivemos, né? Corrupção, desordens morais, desestrutura nas famílias, etc. Esse mundo greco-romano viveu situações muito piores, né? O paganismo greco-romano foi talvez muito pior do que o nosso hoje, não é verdade? E Paulo, quando está escrevendo aqui para Tessalônica, toda essa mentalidade grega e cultura grega presente ali, ele tem presente esse mundo, né? Então ele, como modelo ético, moral, ele dá autenticidade à sua palavra. Isso é fundamental, né? Nenhum de nós seria capaz de tocar o coração do outro, senão pelo próprio exemplo, né? Como é que você vai dar para alguém alguma coisa que você não tem, né? Ou que você não experimentou? Vira demagogia. Exatamente. A fé, ela é transmitida através de um testemunho pessoal. Quem são essas pessoas que vivem dessa forma? Né? São os cristãos. Isso a gente sabe lá desde o início do cristianismo, né? As pessoas diziam, gostaria de ter um comportamento, de ser como essas pessoas, como eles agem diferente. Né? Mas não era apenas um comportamento cheio de farsa para convencer o outro. Não era isso, porque isso aí seria uma grande mentira. Mas eram pessoas que haviam experimentado a força de Deus, a graça do Senhor, de tal modo em suas vidas, que essas pessoas se tornaram verdadeiramente novas. Um exemplo bem prático que nós vivemos durante o período pascal, né, é a figura de Maria Madalena. Essa mulher é uma mulher pecadora, uma mulher, sabe, tinha uma vida desastrosa, né? É uma mulher, o Evangelho vai nos dizer que dela foram tirados 7 demônios, quer dizer, uma mulher endemoniada. E é interessante que é exatamente para essa mulher se convertendo que Jesus vai aparecer, não é? Vai aparecer e a transforma em mensageira, que é, né, angelos, não é? Quer dizer, anjo, não é? Mensageira da palavra, ou seja, aquela que era uma endemoniada vai se tornar um anjo para a comunidade pregando, não é? Sendo mensageira da verdade. Então, essa mulher, ela mudou totalmente de vida. Quando Deus realmente ingressa no coração de alguém, dizia assim Padre Francisco, né? Diz Padre Francisco, quando Deus ingressa no coração de uma pessoa, quando uma pessoa deixa Deus habitar no seu coração, essa pessoa muda, mas muda mesmo, muda totalmente. Então, essa é a graça do testemunho. Então, São Paulo era um homem arrogante, nós sabemos disso. São Paulo era um homem duro. São Paulo era uma pessoa truculenta. Ele estava ali presente, né, no martírio de Estevão. Não é? E São Paulo era uma pessoa realmente até amargurada, eu diria, porque ele certamente não conseguia realizar aquilo que o judaísmo queria dele naquele período. Então, qual o resultado disso? Esse homem se encontra com Jesus Cristo, se torna uma testemunha viva do Evangelho, se torna um homem dócil e se torna um modelo para os seus irmãos. Não é? Claro que ele permanecia com a sua personalidade forte, isso é inegável, mas era uma pessoa que trazia a doçura de Deus, a beleza de Deus. Não é? Era um homem totalmente harmonioso, era uma pessoa integrada, coisa fundamental para cada um de nós. E era exatamente essa graça e essa paz que ele trazia no seu coração que ele vai transmitir a cada irmão. Então os irmãos, ao verem aquele homem transformado pela força de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, as pessoas começam a dizer, aqui existe uma verdade. Esse homem não prega com a boca, esse homem prega com o coração. Esse homem acredita naquilo que ele está pregando, não é? Os prodígios que esses homens fazem não é uma mágica para que a gente viva num mundo de fantasia, mas é alguma coisa que transforma realmente a nossa existência. A minha família mudou. E essa graça que nós temos através desse testemunho. E é bom lembrar também uma coisa bem interessante. Não apenas em Tessalônica, né, essa comunidade já está implantada ali, porque quando São Paulo escreve no ano 51 da nossa era, não é? Mas também já está em toda a Macedônia, Tessalônica ficava lá, não é? Na Caia, ou seja, em vários lugares as pessoas já testemunham a fé, não é, coerente dos tessalonicenses. Mas na Caia, em toda a Macedônia, em várias regiões, ali já existem pequenas comunidades que vivem profundamente a beleza do Evangelho. E é o testemunho dessas pessoas, a beleza de suas vidas, não é? A grandiosidade de sua fé que vai convencendo vagarosamente o mundo pagão e as pessoas vão se convertendo ao cristianismo. Bom,
Vamos dar sequência então? Vamos ler mais um trechinho? Antes só de prosseguir, mas só queria ainda pegar esse gancho que o Dom Gregório falava, da questão da coerência, né, do testemunho, que é sempre uma cadeia, né, que vai se somando, um elo vai ligando outro elo. Paulo testemunha, ele reclama para si mesmo, né, que todo mundo observe o comportamento dele, mas ele também exige que a comunidade seja testemunha para os macedônios, ele exige que a comunidade também ela multiplique um pouco essa coerência de vida. Porque talvez uma das tragédias da experiência religiosa seja essa ideia de transformar a religião somente no rito, né? Onde a gente traz para dentro do templo a linguagem religiosa, o símbolo, a palavra, tal, e a vida é uma outra experiência. E o cristianismo não pode ser isso. Já aqui, nós estamos falando do primeiro escrito do Novo Testamento, né? Já aqui a gente percebe isso, essa inserção de fé e vida, essa inserção da palavra que é pregada, mas ao mesmo tempo que é testemunhada com a vida. E é claro, e começa por nós, né, Dom Gregório, como pastores, né? Santo Agostinho, depois, lá no século IV, tem uma frase que eu gosto muito, quando ele diz assim, diante de vós eu sou bispo, mas convosco eu sou cristão. Então, diante de vós sou bispo, tenho essa autoridade, o senhor pode dizer isso, né? Eu não, mas para dizer, Santo Agostinho colocava essa questão, mas convosco eu sou cristão, e aí reside a dignidade e o testemunho que é para todos, para o Papa, para o bispo, para o padre, para você, né, leigo, casado, para todos, na experiência da coerência de vida. É também bom lembrar que, né, apenas me veio assim a cabeça que nenhum de nós pode ter férias de cristianismo. Sim. Não é? Não dá para tirar, descansar um pouquinho. Não, nem um pouco, né? Então, ou seja, não, estou de férias, estou do carnaval. Agora, né, não está mizinho nessa vida excessivamente regrada que eu levo, assim por diante. Agora eu posso tudo porque é carnaval, né? Agora eu posso tudo porque estou de férias, né? Então, como se você dissesse, eu estou de férias, não é, do cristianismo, estou de férias daquela vida coerente que eu levava seguindo o evangelho. Não pode, né? Quem é cristão 24 horas, é cristão dentro de sua casa, é cristão quando está no computador, é cristão quando está sentado à mesa, quando vai a um restaurante, quando trata as pessoas no trabalho, na escola, não é? Como trata a sua esposa, os seus filhos. Ou seja, é algo que vem de dentro para fora. Não é apenas uma aparência de convencimento, mas é um coração que é capaz de transmitir profundamente a fé através da própria vida. Essa que é a graça de ser cristão, não é? O tempo todo, 24 horas. E se alegrar com isso, porque ser cristão não significa dizer ser um mártir, porque tem que aguentar isso. Não, pelo contrário, quando a gente ingressa no cristianismo, nos tornamos mais leves. Porque não existe coisa melhor do que uma consciência leve, uma consciência tranquila, uma consciência de que não prejudicou o irmão, uma consciência de que colaborou para a transformação da sociedade, alguém que foi capaz de amar a natureza, foi capaz de amar as pessoas, alguém que a vida toda, né, está lutando para se ver livre dessas amarras do pecado. Então, ser cristão nos torna pessoas totalmente livres, leves, soltos, no sentido mais belo da palavra, para viver única e exclusivamente a beleza de Deus e a beleza do mundo. É isso que as pessoas deviam ter como compreensão da sua própria existência. E aquele que realmente é cristão, ele é capaz de transmitir através da sua vida, né, continuamente, essa beleza de Deus para todas as pessoas. Bom, eu pedi para você continuar lendo aqui, mas já estão avisando que temos que dar uma paradinha para os comerciais. A gente lê então no próximo bloco, tá bem? Nós vamos dar uma paradinha, voltamos já. Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida, falando hoje da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e o Padre Renato vai ler aí mais um trechinho da carta. No capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses diz assim, versículo 1: Bem sabeis, irmãos, que a nossa ida a vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, ousamos, confiados em nosso Deus, pregar-vos o Evangelho de Deus em meio de muitas lutas. A nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, nem de engano. Mas, como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus, que sonda os nossos corações. Com efeito, nunca usamos de adulação, como sabeis, nem fomos levados por fins interesseiros. Deus é testemunha.
Não buscamos glórias humanas, nem de vós, nem de outros. Na qualidade de apóstolos de Cristo, poderíamos apresentar-nos como pessoas de autoridade. Todavia, nos fizemos discretos no meio de vós, como a mãe a acariciar os seus filhinhos, e assim, em nossa ternura por vós, desejávamos não só comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, porquanto nos sois muito queridos. Se a gente trouxer, esse textinho é muito específico, assim, né? Se a gente trouxesse para os dias de hoje, o que a gente vê, né, assim, de uma forma geral, com essas seitas, né, com essas religiões que surgem de uma hora para outra, esse é um recado bem claro, né, nesse sentido, né? Isso. O cristianismo não é uma brincadeira. Em primeiro lugar, São Paulo deixa muito claro que ser cristão não é apenas ficar buscando prosperidade. Primeira coisa é essa, porque na hora que a prosperidade não vem, na hora que a doença se aproxima, na hora que as situações difíceis se abatem sobre a nossa vida, então não quero mais Deus, porque Deus esqueceu de mim, eu dei tanto para Deus, né? Eu servi tanto a Deus e agora Deus não olha mais para mim. Isso é de uma arrogância, mas sem limite. Não é? E depois, a coisa que não apenas a carta aos Tessalonicenses, mas muitas vezes o Evangelho nos fala, tem muita gente que deseja comprar Deus. Não é? Então, eu dou a Deus tal coisa, ou então, por exemplo, eu dou a Deus o dízimo, e Deus tem a obrigação de me dar de volta, não é? Então, inclusive, eu achei uma coisa impressionante. Investimento, né? Tem que render mais, né? Tem que render mais. Eu fiquei, uma vez ouvindo uma pregação, eu quase desmaiei, né, diante daquilo, porque a pessoa dizia, olhe, você quando pedir alguma coisa a Deus, não diga, Senhor, eu estou desejando isso, Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse tal coisa. Não. Quando você falar para Deus, pedir a Deus, dizia essa pessoa, você tem que dizer, Senhor, o Senhor tem que me dar, porque eu sou seu filho. Se foi o Senhor que me criou, o Senhor tem obrigação, porque afinal de contas, um pai tem a obrigação de dar tudo que o filho precisa. Mas isso de uma forma que eu disse, meu Deus, que arrogância, que dureza de coração, fazer uma interpretação como essa. Então, São Paulo vai mostrar que pregar o Evangelho é estar disposto a receber naturalmente as graças que vêm do Senhor, e essa é abundante, mas também está preparado para as dificuldades. Veja o que ele diz aqui, capítulo 2, versículo 2. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, nós pregamos o Evangelho em meio a muitas lutas. Ou seja, pregar o Evangelho não é coisa fácil, E depois não é só para convencer uma pessoa a vir para a nossa igreja. Quando nós pregamos o Evangelho, nós queremos convencer as pessoas de que elas caminhem para Deus. Isso é o que é o mais importante. Não é apenas para a minha igreja, como se fosse um clube de futebol ou algo parecido com isso, mas caminhe para Deus, mude de vida, se encontre com aquele que é o Senhor. Isso é uma verdadeira conversão. E não apenas aderir a uma religião. Isso é a coisa pior do mundo. Depois, São Paulo vai nos dizer aqui, de uma forma muito bonita, já estou aqui no versículo 3 do capítulo 2, a nossa pregação não provém de erro. Ou seja, eu interpreto de qualquer maneira, nem de intenções fraudulentas, nem de engano. Porque muitas pessoas pregam não aquilo que as pessoas precisam ouvir, mas aquilo que elas querem ouvir. Pregam, na verdade, não para levar as pessoas para Deus, mas pregam para trazer as pessoas para si. O pregador, às vezes, ele é tão forte que traz as pessoas para ele, mas não encaminha essas pessoas para Deus. De nada vai adiantar uma pregação como essa. Nós devemos estar prontos a abraçar o Evangelho. E quem é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo. Essa que é a coisa importante. Então, você é como um pedagogo, pedagogos, aquele que traz pela mão e entrega. Outra coisa interessante aqui, Falamos não para agradar aos homens, diz o versículo 4, e sim a Deus, que sonda os nossos corações. Então, de nada vai adiantar uma pregação fraudulenta, uma mentira, porque Deus nos vê a todos. De nada vai adiantar lindas palavras, se internamente nós carregamos no nosso coração fraude. Então, é isso que São Paulo está falando para todos nós, todos os pregadores, todos aqueles que conhecem o Evangelho, todos os cristãos, para que nós não vivamos uma farsa, uma mentira de cristianismo. Isso seria voltar ao antigo farisaísmo. Ele está falando aqui, parece um pouco dessa coisa dessa
teologia da prosperidade, eu estava pensando enquanto ele falava aqui, que isso também é uma coisa que vai ter um fim, né? Porque a coisa não funciona assim, não é, Padre Renato? O cara vai para lá, eu preciso, sei lá, ficar rico e tal, aí vai para essa igreja porque o sujeito lá, o pregador promete que vai ficar rico. Aí você não fica rico, sai dessa igreja e vai para outra. No final você não vai ficar em igreja nenhuma, né? Porque não é isso o cerne da questão, né? Não é isso que é o cristianismo, né? Com certeza, Márcio. Isso é a pior forma de materialismo, né? O materialismo foi trágico na história e ele é mais trágico ainda quando ele tem essa roupagem religiosa, né? Que não só está nessa questão do dinheiro, né? Mas também até das curas, né? A gente começar a ficar prometendo coisas em nome de Deus e não poder cumprir. A gente tem visto isso aí, né, em diversas igrejas e até dentro da nossa, tantas vezes, né? Onde que a gente obriga a Deus, obriga aos santos, obriga que tem que acontecer porque eu quero. Não, mas com humildade, como Dom Gregório dizia, colocamos diante de Deus pedindo a Ele, né, como Jesus ensinou, seja feita a vossa vontade. Eu sempre penso que a teologia da prosperidade ela é uma fábrica de ateus, né? Porque ela vai prometendo material e a hora que aquele material não vier, eu não quero mais Deus, então eu vou ver um ateísmo. Às vezes não teórico, mas um ateísmo propriamente prático. Eu penso um pouco nesse sentido. E é muito perigoso sempre, né? Não só em relação aos dízimos, mas também que devemos cumprir, obviamente, né? Como o nosso dever de cristãos, e a igreja ensina isso, mas também, repito, com outros benefícios de Deus, como curas, milagres e etc. Então sempre eu tenho um pouco de preocupação. Eu queria chamar a atenção no texto que o Dom Gregório lia aqui também, comentava, e a gente lia agora há pouco, essa questão da autoridade que Paulo vai reclamando aqui nesse trecho que lemos, todo o ministério dele, né, o ministério de Paulo lá em Tessalônica, ele está sempre reclamando uma autoridade que ele tem, né? No Evangelho, algumas vezes os evangelistas narram isso, né, que os discípulos ficavam impressionados de onde ele vem tanta autoridade. Os fariseus, os mestres da lei se perguntavam que autoridade é essa, quando eles expulsavam um demônio, né? Também aqui, Paulo fala de autoridade, diz assim, nós poderíamos apresentar-nos como pessoas de autoridade, no entanto, nos fizemos discretos no meio de vós, né? Paulo tem uma autoridade, e ele testemunha isso, mas que não vem da força da palavra, mas que vem da coerência de vida. O Dom Gregório Sousa, que gosta de historinha, tem uma história que se conta lá em Minas, né, que acharam sermões de um padre. O padre tinha morrido, na casa dele acharam, os padres antigamente tinham esse costume de escrever todos os sermões, e ficava lá uma pilha de sermões, né? Nós hoje fazemos coisas mais espontâneas, né? Talvez eles tinham mais virtude nesse sentido, né? Tinham mais material para coletar. Mas um dia acharam um desses sermões de um padre, que estava escrito assim à margem, né? Aqui, gritar forte porque o argumento é fraco. Né? Escrito assim no cantinho à direita, né? Ou seja, de onde é que vem a nossa autoridade? Vem do grito? De onde vem a nossa autoridade, né? A autoridade cristã, a autoridade ensinada pelo Evangelho, vem da coerência de vida. Quando um pai, uma mãe, um educador, um mestre, um padre ou qualquer outra pessoa, ele quer ter autoridade, ele precisa ter coerência de vida. Porque assim, uma criança que escuta a mãe dizendo, olha, filha, você não deve mentir, mas ela é a primeira a mentir. Quando alguém telefona, fala que a mamãe não está e a mamãe está ali, né? Que autoridade tem essa mãe? Que autoridade tem o pai para que o filho não seja ladrão quando o pai mesmo é desonesto nos seus negócios? Então, a autoridade que vem da coerência de vida. E Paulo vai reclamando isso aqui, né? De forma tão bonita e propriamente testemunhando, né? Ele não vem com força de palavras, ele vai dizer não com adulação, né? Nem com fins interesseiros. Deus é testemunha. Olha como ele chama Deus como testemunha aqui, né? Deus é testemunha. Não buscamos glórias humanas. Poderia também se envaidecer. Paulo era um homem intelectual, era um homem culto, era um homem que tinha prestígio no judaísmo. Ele vai dizer, também não usamos de glórias humanas, né? E aí, assim, porque a autoridade dele está na coerência, na palavra que ele acredita, que é a palavra de Cristo. Depois tem uma palavra aqui que eu acho assim, muito bonita, é quando Paulo mostra quais são os sentimentos, né, que ele e os outros discípulos têm em relação àquele povo, né? Como a mãe acariciar os seus filhinhos, assim nossa ternura por vós, desejávamos não só comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, porquanto nos sois muito queridos. Isso é de uma profundidade muito grande, não é? Então, ou seja, não era apenas impor uma verdade, mas era amar de tal modo essas pessoas como uma mãe ama o seu filhinho,
que eles desejavam que esses filhinhos tão amados experimentassem aquilo mesmo que eles experimentaram no coração, na própria vida. Então eles seriam capazes da própria vida, como a mãe é capaz de dar um filho, para que eles se sentissem amados, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para que eles abraçassem firmemente, não é, a força e a graça do Evangelho. Isso é de uma beleza impressionante. Sem dúvida. Bom, estão avisando aqui que está chegando o finalzinho aí do nosso programa. Quero agradecer ao Padre Renato mais uma vez por estarmos juntos aqui no programa, né? Eu que agradeço, Márcio. Muito obrigado pelo convite. E agradecer mais uma vez aí por estar de volta, né, com o programa aqui, que a gente aprende muito nesse programa, Dom Gregório. Muito obrigado. E fica aí com o senhor aí o encerramento do programa. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Padre Renato. É sempre bom nos encontrarmos, né, para meditarmos, né, e rezarmos com a palavra de Deus. Né? Jesus está aqui sendo revelado por meio da sua palavra. E é uma graça que nós possamos, de uma forma tão simples, meditar sobre essa palavra. E como sempre, eu faço uma conclusão contando uma historinha, não é? Especialmente para você, meu irmão e minha irmã, não é, que está em sua casa. Eu gostaria de contar uma história que nos fala exatamente sobre aquilo que nós chamamos de fé, aquilo que nós chamamos de acreditar realmente na obra de Deus. Pois bem, a história nos diz o seguinte, que uma população de um lugar extremamente seco, extremamente árido, não é? Essa população foi até o padre dizendo: Padre, nós nos reunimos e chegamos a uma conclusão. Se o senhor celebrar uma missa, após essa missa vai chover aqui na nossa região. Então nós gostaríamos que o senhor celebrasse essa missa para nós e para toda a população. O padre disse: eu não vou celebrar essa missa porque vocês não têm fé. Ora, a população, mesmo ouvindo essa palavra do padre, a população não teve dúvida. Ficou em cima do padre, pedindo o tempo todo: Padre, celebra essa missa, porque na hora que o Senhor nós dissermos amém no final da missa, vai cair chuva suficiente e vai irrigar tudo. Deus nos revelou isso e nós pedimos que o Senhor celebre, né, para a gente. O padre disse: eu não vou celebrar essa missa porque vocês não têm fé. Mas, como a população insistisse tanto, o padre resolveu fazer o que as pessoas estavam pedindo. E a data foi marcada. Dia, hora, local, tudo certinho para a grande celebração. No dia marcado, estava lá dentro da igreja propriamente toda a cidade. Todo mundo estava desesperado querendo água, né? E toda a população estava ali, né? Com aquela convicção de que após a missa choveria, né? Então, antes de começar a missa, o padre que estava lá no altar resolveu descer o altar e andou por toda a igreja. Ele andou por todos os cantos, olhou para o rosto de todas as pessoas, foi para lá, foi para cá, depois subiu, onde fica ali o presbitério, o altar, e foi até o púlpito, pegou o microfone e disse: não vai ter missa porque vocês não têm fé. Ora, naquele momento, um político se levantou e começou a bradar do meio da igreja: como é que o senhor disse que nós não temos fé se a igreja aqui está totalmente lotada, quase propriamente toda a população está aqui dentro pela convicção de que após essa missa vai chover? Então o padre, olhando para todas as pessoas, disse: vocês não têm fé. E eu digo isso porque eu andei pela igreja e não vi uma só pessoa que aqui fosse capaz de trazer um guarda-chuva. Meu irmão e minha irmã, é exatamente isso. Ter fé é muito mais do que acreditar de que uma coisa vai acontecer agora. Ter fé é a convicção de que a coisa já aconteceu. Ter fé é realmente ter a capacidade de mover montanhas. Ter fé é realmente abrir o coração para Deus e transformar todas as realidades naquele que é o Senhor. São Paulo mostra isso plenamente. Ele não apenas prega a verdade, mas ele acredita na verdade. A sua fé é inabalável. Quando nós tivermos uma fé assim, então seremos capazes de realizar coisas extraordinárias. Assim, eu peço que Deus multiplique em nossa vida e na sua vida a graça desse tempo novo, que deve ser alicerçado na fé, na graça e na paz que somente o Senhor pode nos dar. E receba nesse momento, meu irmão e minha irmã, a bênção que vem do céu sobre você, sobre a sua vida.
O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. e abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até breve.